Doutor Ítalo, Salve! boa noite. Boa noite, professor Túlio. Prazer e uma Ô, honra muito professor, grande estar aqui com você. professor Ítalo, tanto que eu aprendo contigo, nossa senhora. Olha só, eu estava conversando com o pessoal aqui antes de você entrar, falando da enorme alegria que eu tive quando você aceitou fazer essa live aqui comigo, porque muitas pessoas me perguntam, sabe, Ítalo, sobre hormônios, sobre hormonologia, sobre alguma base desse conhecimento, né? E o que eu tenho e o que eu adquiri sobre isso foi contigo, né? Você é meu professor dentro do curso de hormonologia básica ali, e tive a honra de fazer esse curso online contigo, de participar, inclusive, do teu grupo ali de tutoria. E é óbvio que é um assunto extremamente complexo e que muitos médicos e profissionais de saúde acham que sabem a respeito. E estando dentro desse curso básico que eu fiz teu ali online, a gente vê o quão complexo ele é, mas que já dá uma ideia muito boa, um embasamento muito grande para a gente entender pelo menos o que é uma orquestra hormonal, enfim. Então, ter essa oportunidade de conversar hoje contigo aqui, poder tirar a dúvida de muita gente, inclusive algumas dúvidas minhas também, vai ser muito bom poder falar sobre a saúde cardiovascular como um todo aí. Então, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Uma honra toda minha, Túlio, compartilhar esse momento com médicos que praticam medicina de uma maneira lógica, utilizando recursos inalienáveis que nós temos ao nosso derredor e esquecemos, né? Depositamos toda a responsabilidade do diagnóstico em cima do laboratório, em cima dos exames complementares. Nós não estamos aqui dizendo que esses exames são desnecessários ou que quem está pedindo está fazendo alguma coisa errada. Mas não é isso. É tentar colocar na cabeça das pessoas um ordenamento nessa biblioteca mental que está muito confusa, né? E a gente vê isso, né, Túlio? Vê isso no nível da relação com o paciente, vê isso na relação com o profissional da saúde, vê isso na relação com os outros colegas médicos. E uma coisa que me preocupa sobremaneira é nós estarmos praticando medicina esquecendo de usar o cérebro, os olhos, os ouvidos, uma coisa chamada bom senso, que muitas vezes vale mais do que qualquer exame acurado de laboratório, e deixar de lado esses predicados imprescindíveis para uma boa prática médica e pular direto essa etapa e partir jogando nas costas do laboratório a responsabilidade pelo diagnóstico, quando na realidade esses exames nunca deixaram de ser e sempre foram exames complementares ao diagnóstico. Então, se tem a certeza, você e todos que estão aqui conosco nessa live de hoje, que eu tenho muita honra em compartilhar esse tempo com profissionais que praticam medicina usando o cérebro. E você pode ter certeza é um deles. Me orgulho muito de estar aqui. Espero que possamos fazer um bate-bola bem útil para que as pessoas possam refletir sobre várias coisas que podem conduzir à saúde, que podem conduzir a uma vida com desabilidade, a uma vida com doença, a uma vida mais curta, mais sofrida, a uma vida mais longa, com mais doenças, ou uma vida longa e saudável. Existem caminhos e eu asseguro que a escolha desses caminhos depende muito mais da qualidade da informação do que da genética ou de outros atributos miraculosos. Então, uma honra e vamos começar o bate-papo para ver onde é que a gente pode clarear um pouco aí a mente dessas pessoas. Então, eu queria, assim, se você me permitir, que você começasse falando um pouquinho a respeito de uma coisa que eu sempre friso e que está em todos os livros de cardiologia, né? O principal fator de risco para doença cardiovascular é a idade. Essa frase é uma frase que a gente tem que tentar enxergar de outra maneira. E eu conheço a sua visão sobre essa frase. Eu queria muito que você explicasse para essas pessoas que aqui estão se realmente envelhecer é um fator de risco para doença cardiovascular e se sim ou se não, o que a gente poderia fazer para evitar, ou como que a gente poderia trabalhar um pouco a respeito disso e principalmente por que envelhecer causa doença cardiovascular? Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco sobre isso aí. Perfeito. Pergunta espetacular. Só essa pergunta aí já daria pano para as mangas da gente falar a live inteira sobre isso aí. A questão é assim, ó. As pessoas foram educadas para colocar dentro do mesmo contexto, dentro de uma mesma caixinha, uma coisa chamada tempo de fabricação, que é uma coisa que nem os avanços da medicina conseguem mudar, é uma variável incontrolável do meio interno. E existe uma outra coisa completamente diferente, que é o estado de conservação. Essas coisas andam paralelas,
mas podem se cruzar, se atropelar, se auto-prejudicar, ou elas podem andar paralelas até o fim da vida. O que significa isso? Não é exatamente o fato de envelhecer que aumenta o risco cardiovascular, mas como eu ou todos nós estamos envelhecendo. O que cerca esse meu envelhecimento? Quais são as minhas escolhas? Eu sou ou não um indivíduo sedentário? Eu mantenho um percentual de gordura dentro dos limites fisiológicos? Eu tenho uma boa massa muscular? Eu tenho uma boa mente? Eu sou uma pessoa que tem pensamentos positivos? Eu sou uma pessoa que sou motivada, não desisto, luto, tenho hormônios em equilíbrio, tenho um intestino equilibrado, tenho um baixo grau de inflamação crônica subclínica? Isso vale muito mais do que qual é a sua data de nascimento. Então, o que a gente precisa começar a entender aqui? Que, na realidade, Túlio, a data do nascimento está valendo cada vez menos. Porque existem variáveis que podem acometer e podem alcançar o indivíduo ao longo do seu processo de envelhecimento que podem fazer toda a diferença, no sentido de que ele pode envelhecer sem ficar velho, ele pode envelhecer mantendo sua capacidade funcional, ou ele pode debilitar e comprometer essa capacidade funcional até mesmo antes daquelas idades que nós chamamos as idades previstas para determinados desfechos, determinadas patologias, determinadas comorbidades. E muito relevante o contexto do que você está colocando aqui, porque nós estamos falando da doença que mais mata pessoas no planeta, né? Que é a doença arterial obstrutiva coronariana ou a sua versão cerebral, que é o AVC. Juntando essas duas aí, isso mata mais do que qualquer outra doença. Então é muito importante a gente saber como conviver com esse inimigo, se ele é realmente uma determinante. O meu pai infartou aos 50 anos, eu vou infartar também aos 48, aos 56. Existe, de fato, um impacto da genética, até onde esse impacto vem? Ou será que as minhas escolhas não poderiam modificar até mesmo a minha genética através de influências epigenéticas que podem mudar desfechos? Eu acho que é disso aqui que nós estamos falando. A forma de envelhecer faz toda a diferença. Então, deixar de lado aquela visão estática de que o envelhecer é um processo puramente cumulativo de tempo. Eu completo um ano esse ano, o ano que vem tem um a mais, no outro tem um a mais, daqui a pouco eu estou diabético, é da idade, eu estou hipertenso, é da idade, eu estou deprimido, é da idade, vem uma artrite, é da idade, vem uma queda cognitiva, é da idade, uma má qualidade do sono, é da idade. Eu acho que este é o ponto de ruptura principal, é a remodelação dessa forma de enxergar o envelhecimento, que ao invés de ser um processo estático, perverso, um castigo que nós recebemos, ele é um processo dinâmico e muitas das suas variáveis podem ser não só controladas, como modificadas, como até mesmo revertidas, dependendo do grau de informação que essa pessoa tem sobre a sua própria saúde e, principalmente, dependendo do assessor de saúde que essa pessoa tem. Se ela tem na frente dela um tratador de saúde ou um tratador de doenças. E isso pode fazer toda a diferença. Eu concordo 100% com o que você está falando, doutor Ito. Assim, hoje em dia, o que eu pego mais no meu consultório, né, eu me atento. Hoje, eu sou cardiologista, sempre permaneci dentro da cardiologia e vou morrer dentro da cardiologia, porque eu gosto muito da cardiologia. E como você mesmo falou, né, é a doença que mais mata. Então, assim, a minha luta aqui dentro do Instagram e dentro do que eu faço no dia a dia é justamente tentar mostrar para as pessoas que existe uma alternativa a isso, né? Ficar doente não é um fato, né? Ficar doente pode acontecer ou não com a pessoa, depende muito do que ela vai fazer. E aí o que eu fiz questão de perguntar isso, porque assim, eu pego direto no meu consultório, às vezes pessoas com placas de ateroma na carótida ali de 30%, 40%, 20%, placas pequenas, placas discretas, ou placas coronarianas, ou um score de cálcio aumentado. E o que eu mais escuto sempre dos colegas que fazem o exame é assim: ah, não, o paciente falando para o colega que fez o exame, falou assim: ah, não, ele me falou que isso é normal para a minha idade, né? Isso você deve ouvir muito, né? Ah, é normal para a tua idade. Não existe isso de é normal para a tua idade, né? Não tem essa de, você já está na idade de ter isso, né? Depende muito do que foi feito, né, ao longo da tua vida. E uma coisa que eu falo com todo mundo, o imprint está lá, né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu, infelizmente, doutor Ito, fui uma pessoa extremamente desregrada
nos meus primeiros 30 anos de vida, que eu espero que seja meu primeiro 1/5 da minha vida. Assim, eu espero viver até os 150. Então, Sem assim, dúvida. esses meus primeiros 30 anos foram extremamente desregrados. Me alimentei muito mal, apesar de ser atleta e fazer muita atividade física, isso foi uma coisa muito boa. Mas consumir produtos industrializados, assim, de péssima qualidade, mantendo Bebia níveis Coca-Cola com pizza no plantão, hein? nossa, mas demais, demais. E assim, eram coisas assim extremamente ruins, que hoje eu enxergo o quão ruim foi aquilo. E eu fiz um Scott Cálcio, agora eu tô com 38 anos e eu já não tenho um Scott Cálcio zero. Eu já tenho uma plaquinha na minha coronária. Então, eu vejo como que o meu sistema envelheceu, entre aspas, porque eu realmente fiz ele envelhecer, né? Eu fiz de tudo errado o que tinha que ter sido feito ao contrário disso tudo. Então, suas palavras foram perfeitas com relação a isso daí, não tenho a menor dúvida. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo em como que os hormônios, e aí você fica super à vontade para falar dos hormônios que você julgar mais importante, eles têm um papel fundamental dentro dessa questão do envelhecimento do sistema cardiovascular. Então, como que a gente poderia, através dos hormônios, tentar, óbvio, né? A gente tem o estilo de vida que é o mais importante de tudo, não tem a menor dúvida, mas como que talvez através da hormonologia a gente poderia tentar evitar esse envelhecimento, como que a gente poderia tentar evitar a doença, se existe alguma estratégia no meio disso daí que seria importante a gente frisar para o pessoal. Sem dúvida, Túlio. Olha, eu acho assim, os hormônios comandam a homeostase do meio interno. Não tem como fugir dessa premissa, né? Então, o que é a homeostase do meio interno para aquelas pessoas que estão aqui juntos nesse momento e que não entendem muito desse jargão médico, né? Essa coisa gordurosa, chata. Vamos tirar o Medicaid da história e vamos simplificar. É o conjunto de reações que nos faz viver com perfeição. Esse conjunto de células, sistemas, órgãos que compõem o corpo humano conversarem entre si em equilíbrio, como um uníssono. O que é que deve chegar dentro de uma célula? O que é que deve sair? Por quanto tempo esse estímulo deve durar? Quando uma célula ou um sistema precisa de restauro, de reparo? Quando é que eu preciso construir? Quando é que eu preciso renovar? O que é que precisa ser retirado de dentro de uma célula? Quando a nova proteína tem que ser sintetizada, se ela é estrutural, é de reserva, é funcional. Todas essas reações que mantêm o equilíbrio desse sistema são comandadas por essas moléculas chamadas hormônios. Então, eu defendo com veemência a visão de que conhecimento básico em hormonologia deveria ser um pré-requisito básico a qualquer profissional da saúde, não apenas médico. E dentro da medicina, para qualquer especialidade, da endocrinologia à medicina do trânsito, passando pela psiquiatria, indo lá para endocrinologia. Não consigo enxergar como se pode praticar medicina sem uma visão preventiva, sem conhecer o que é que essas moléculas efetivamente fazem no nosso corpo. Então, partindo do princípio, os hormônios comandam equilíbrio. Segundo princípio, a produção de hormônios em níveis necessários para manter esse equilíbrio cai inexoravelmente a partir da terceira década de vida. Não existe um ser humano que vá viver após 25, 30 anos sem sofrer quedas hormonais. O problema, a velocidade com que essas quedas ocorrem e a combinação desses hormônios que vão caindo de maneira sequencial é uma coisa que forma um padrão tão individual quanto a minha ou a sua impressões digitais. Então, eu sei que o viés é declinar hormônios, mas como Dr. Túlio vai cair, como Pedro, como Antônia, como Fátima, como é que essas pessoas vão sofrer esse declínio hormonal, que não depende só da idade cronológica, depende da qualidade do sono, depende da alimentação, depende do grau de toxicidade alimentar e ambiental, depende do grau de normobiose ou disbiose intestinal, depende da sinalização imunológica, enfim, depende de uma quantidade tão grande de fatores, incluindo-se aí até mesmo um pouco da genética. Importante as pessoas saberem, a genética afeta apenas 15% da nossa longevidade. Então o indivíduo acorda de manhã e diz, eu vou me lixar para a vida. Meu pai morreu aos 97 anos. A minha mãe aos 101, de uma topada. Eu vou me lixar para a vida porque eu também tenho todo o potencial de ser longevo. Esse sujeito aí vai cair do cavalo muito mais cedo do que ele imagina. Porque o impacto da genética, hoje, nós sabemos de maneira clara, não excede meros e modestos 15%. O que significa os restantes, 85%, de quão bem ou não nós iremos viver, dependem de escolhas, e as escolhas dependem da qualidade da informação. Então vamos lá, os hormônios vão cair.
Mas eu não sei de que maneira eles vão cair em cada uma dessas pessoas. Porque, juntando todas essas variáveis, nós vamos compor uma condição única de declínios hormonais, que é daquela pessoa, não daquela outra. Então, primeira necessidade, individualizar essas quedas hormonais em cada pessoa. Segundo, hierarquizar. Sabermos que esses hormônios atuam em bloco, promovendo anabolismo, restauro, reparo, mas tem uns que são muito mais importantes do que os outros. Eu não teria a menor dúvida de dizer que, na realidade, hoje até se questiona se se trata de um hormônio, dada a universalidade das suas ações. Eu estou falando de uma molécula indeolamina, chamada de melatonina, ou N-acetil 5-metoxtriptamina. Melatonina é o hormônio regulador master dos nossos sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológico. E para o indivíduo manter-se produzindo melatonina em níveis fisiológicos, ele precisa dormir. Olha que loucura. Ele precisa dormir num determinado limite de horário, por um determinado tempo mínimo, em uma determinada profundidade e acordar na hora certa. Ou algo que nós chamamos de respeito ao ritmo circadiano. Saber que aqui ao meu derredor existe luz solar ou existe a ausência da luz solar. Quando o sol se põe, nós temos que nos pôr também. E essa ruptura, essa transgressão, o desrespeito aos nossos ritmos circadianos estão trazendo para as pessoas uma quantidade imensa de doenças que estão dormindo e acordando com elas nas suas camas, nos seus quartos de dormir. Elas procuram as doenças nos exames de laboratório e as doenças estão surgindo pela simples falta do respeito ao sono, a simples falta do respeito circadiano. Quando esse ritmo de produção de melatonina começa a se adulterar, começa a se alterar, todos os outros sistemas hormonais vão entrando em um processo que nós chamamos de dessincronização. A orquestra começa a tocar de uma maneira cada vez mais desafinada. E quando a melatonina que é produzida lá na pineal começa a entrar em disfunção, o primeiro órgão a se tornar disfuncional é o hipotálamo, que é o centro regulador da produção dos demais hormônios. Desregulando o centro de controle hipotalâmico, eu vou desregular uma glândula fundamental para a nossa produção hormonal, que é a hipófise, principalmente a hipófise anterior. Depois que eu desregulo a hipófise anterior, eu começo a desregular no efeito dominó a tireoide. E na sua cardiologia, doutor Túlio, eu digo sempre, a coisa mais bizarra, o indivíduo com colesterol elevado, o primeiro diagnóstico etiológico que o indivíduo deve fazer é pesquisar os hormônios. Porque se o colesterol está elevando, significa ele não está se transformando naquilo que ele precisa. O colesterol é um álcool hidrofóbico que participa de centenas de reações metabólicas no nosso organismo e uma das mais importantes, colesterol é a matéria-prima para produzir hormônios. E os hormônios da linhagem esteroide, quando começa a sofrer quebra na sua produção por essa desregulação, aumenta o colesterol, mas tem uma coisa que ocorre antes disso. É por isso que a tireoide está bem aqui e os testículos e ovários estão lá embaixo, porque a tireoide comanda as funções cíclicas dos hormônios hipofisários nas gônadas masculinas e femininas. Então, eu digo sempre, a coisa primeira que um médico que trabalha com medicina preventiva deve fazer quando pega um paciente com colesterol elevado é colocar um termômetro na boca dele pela manhã. E você vai ver que quase 100% das pessoas que têm colesterol elevado não têm uma temperatura matinal fisiológica, a temperatura mínima de 36,3 graus centígrados, que me diz o quê? Que essa pessoa tem aporte intracelular de T3, que é o hormônio que comanda as principais reações beta-fosforilação oxidativa, beta-oxidação, a produção e quebra de ATP. Se eu não estou produzindo T3 dentro das células de maneira adequada, eu não vou ter quebra de energia, não vou ter reações exergônicas e isso faz decair a temperatura matinal. Então, entra em queda o T3, entra em queda a tireoide, entra em queda as suprarrenais, principalmente o binômio DEA-cortisol, começa a ter um profundo desequilíbrio nesse sistema da córtex suprarrenal, produtor de DEA e de cortisol. O hipocortisolismo vai levar a uma degradação da atividade dos receptores para hormônios anabólicos e, finalmente, nós vamos chegar nas gônadas. A gônada masculina vai sofrer tremendamente com essa disruptura, com essa desincronia. Por quê? Porque eu vou ter a alteração da produção testicular de testosterona, e na sua área, Túlio, você sabe muito bem,
O primeiro lugar que a testosterona vai, quando ela é produzida no testículo e lançada na circulação, não é para o sistema reprodutor. Ironicamente, a primeira célula que recebe testosterona quando ela sai do testículo é o cardiomiócito. Existe 3 vezes mais atividade metabólica da testosterona no coração do que no sistema reprodutor. Ao ponto de que, para vocês terem a noção da importância da testosterona no coração masculino, nós podemos ter uma única célula cardíaca expressando de 5.000 a 100.000 receptores para testosterona por cada célula cardíaca. Na mulher, catastrófico, porque na mulher, na medida que os ovários vão declinando a produção sequencial de progesterona, depois cai estradiol, depois cai testosterona, a queda de estradiol sela o nível de proteção e segurança do músculo cardíaco. O que a testosterona pode trazer de benefícios no músculo cardíaco para o homem, o estradiol vai trazer para a mulher. Então, é básico, é fundamental nós sabermos que quando nós deixamos de produzir esses hormônios em níveis ótimos, todos os nossos sistemas vão padecer com isso, e de todos eles, qual é o mais vulnerável? Claro, o sistema cardiovascular. Por quê? Porque lá dentro da camada das nossas artérias tem uma área funcional chamada de endotélio. Esse endotélio é um tecido altamente reativo, altamente instável e que possui uma quantidade limitada de recursos para debelar uma quantidade quase ilimitada de insultos que nós todos, voluntária ou involuntariamente, estamos cometendo a cada dia contra esse tecido. Esse tecido é tão débil, é tão frágil, é tão vulnerável, que quando esses agentes agressores, má qualidade da alimentação, estresse, toxicidade alimentar, toxicidade por metais pesados, toxicidade por halogênios, Coca-Cola, carboidratos refinados vazios com altos índices glicêmicos, McLish infeliz, bebida alcoólica, fumo, obesidade, má qualidade do sono. Esses elementos disparam no nosso corpo a produção de um grupo especial de proteínas que são chamadas de citocinas. E essas proteínas vão modular uma resposta a esse evento que é interpretado pelo nosso corpo como uma ameaça, uma agressão, e de todos os órgãos agredidos, o endotélio é o mais vulnerável, e na hora que esse endotélio está sendo lesado por essas citocinas pró-inflamatórias e por esses outros agentes pró-inflamatórios, esse endotélio começa a sofrer a solução de continuidade e imediatamente o sistema imunológico entra em ação, pede socorro e voilá! Qual é o trouxa que vai socorrer esse endotélio que está precisando de ajuda? Esse trouxa chamado colesterol, que foi demonizado pela medicina, né? Principalmente a medicina contemporânea, foi transformado no grande inimigo da humanidade, e a gente precisa fazer a releitura de tudo isso aí. Não é mais permissível que as pessoas continuem vivendo nesse mundo de Cinderela, nesse mundo de duende, nesse mundo de Papai Noel, achando que vão sair de um consultório médico com a receita de um remédio para baixar colesterol e vai estar tudo resolvido. Essa visão é tão inocente quanto acreditar em Papai Noel. E ela é tão perigosa quanto brincar com fogo, porque as pessoas nem sempre vão baixar colesterol e vão baixar o nível de desfechos fatais. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu posso tomar um medicamento para baixar o colesterol e não diminuir a minha chance de morte. A única coisa que vai modificar é eu vou morrer com colesterol mais baixo. E essas ideias precisam começar a ser discutidas de maneira multidisciplinar. Esse é o grande desafio. Concordo 100%. Principalmente na hora que você começa a falar da orquestra hormonal, muitas pessoas chegam no consultório achando que a resposta está em suplementar testosterona, e vamos fazer uma terapia de reposição hormonal na mulher. Quando, na verdade, o erro pode estar muito anterior, né? Só da pessoa não estar dormindo já pode estar bagunçando tudo, né? E, às vezes, a correção é muito mais simples do que o pessoal fica imaginando. Também isso é muito importante. Por isso que é muito bom poder te ouvir e que as pessoas entendam isso que você está falando. Uma questão fundamental que o doutor Ítalo falou aqui para vocês, gente, é a questão da inflamação. Essa inflamação sistêmica que ele fala, inflamação subclínica, crônica, eu tenho um vídeo sobre isso, é a base da maioria das doenças que a gente tem hoje em dia, né? Dentro do sistema cardiovascular não tem a menor dúvida, isso está bem demonstrado. Para ocorrer algum grau de lesão, né, de ter uma placa de ateroma, de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma ruptura de placa,
tem que ter uma lesão, uma agressão endotelial. E essa agressão endotelial ela pode vir de várias maneiras, de várias maneiras. Uma dessas maneiras realmente é através das citocinas inflamatórias. Outra maneira, paciente que consome muito carboidrato, está diabético, ele vai ter um produto de glicação aumentado e essa glicação causa também uma inflamação a nível endotelial. Enfim, são vários os exemplos. O cigarro é um potente agressor endotelial, toxinas também ambientais. Então, tudo isso que o Ítalo está falando, só para sintetizar num pequeno exemplo para vocês. Eu atendi, doutorito, uma paciente que ela tem privação de sono. É o único fator de risco que ela tem. Na minha anamnese, sempre tem uma parte da minha anamnese que é sobre sono. Então, eu converso muito sobre sono com a pessoa. E, olhando todos os fatores de risco clássicos, assim, da cardiologia clássica, ela não tinha nenhum fator de risco, nenhum. Mas uma privação de sono absurda, absurda. Ela infartou aos 48 anos de idade. Por privação de sono, não tem a menor dúvida. Ela me perguntou, você acha que eu infartei por causa disso? Eu tenho certeza que você infartou por causa disso. Por quê? Deve ter bagunçado tudo, deve ter criado realmente, né, a inflamação nela, deve ter deixado o sistema nervoso simpático dela ativo o tempo todo e sem aquele descanso do parasimpático acima do simpático. Então, tudo isso vem junto e demonstrou, né, esse desfecho aí clínico nessa paciente. Uma coisa que eu acho que é importante das pessoas entenderem, e se você puder falar um pouquinho para eles, eu acho que é muito, muito válido, primeira coisa, a interação da tireoide com a doença cardiovascular, porque as pessoas também não valorizam isso, né? Eu pego muito paciente no consultório, onde eles vêm, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, gente, do que eu estou falando. O paciente, quando ele tem um hipotireoidismo, ou um hipertireoidismo, o hipo é mais comum do que o hiper, ele tem uma bagunça tão grande, mas tão grande nos exames laboratoriais de marcadores inflamatórios, incluindo também o colesterol, que acaba piorando muito a qualidade desse colesterol também, e que aí ele pode até não fazer o papel adequadamente que ele tem que fazer também, aumentando taxa de oxidação, enfim. E as pessoas não valorizam a doença tiroidiana como um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, queria que você explicasse rapidamente assim, como que influencia isso, para depois a gente sim passar um pouquinho para o hormônio masculino, o hormônio feminino, porque sempre tem muita dúvida também a respeito desse tema quando a gente fala de saúde cardiovascular. Perfeito, Túlio. Então, isso que você apontou aí, a questão do sono, é fundamental. E você foi certeiro quando você apontou a associação do evento com a deprivação do sono. A deprivação do sono pode estar tirando vidas desnecessariamente. Luz elétrica, essa coisinha aqui em cima da minha cabeça, é uma coisa terrível. O nosso corpo não desenvolveu capacidade sensorial para decodificar o que é isso aqui. O meu corpo, num ambiente como esse, só sabe de uma coisa. Ó, aqui eu não tenho luz solar, mas ele não entende o que fazer com isso aqui. Então, isso é tão grave, estou falando aqui para vocês, que a luz elétrica acesa, mantida acesa após 22 horas, é considerada um fator carcinogênico. Não é só promotor de infarto, é promotor de câncer também. E as pessoas ficam alimentando o devaneio de que hormônios causam câncer e o câncer está na sua cabeça, quando você não consegue apagar a luz do seu quarto após 10 horas da noite. Isso é que está matando as pessoas de câncer. Claro, multifatorial, da mesma forma que infarto. Dizer que o colesterol é causador do infarto é uma tolice de enorme magnitude, é desconhecer fisiologia, é desconhecer fatores ambientais, tudo isso aí que você apontou tão bem. E aí vem a nossa querida tireoide. A tireoide está aqui no meio, ó. Se a gente for olhar o sistema glandular, terminando ali pelas gônadas masculinas e femininas e começando pela glândula pineal, a tireoide está mais ou menos no meio. O que significa isso? Ela é uma glândula que recebe controle do sistema epifisário, hipotalâmico e hipofisário, mas ela exerce controle sobre uma quantidade enorme de funções hormonais dentro do nosso corpo, através de uma pequena molécula, um hormônio aminoácido derivado chamado triodotireonina. É uma molécula de tirosina com 3 átomos de iodo ali adicionados. Essa molécula circula por todo o nosso corpo e ela mantém produção e recrutamento de energia. Queda de T3 produz ineficácia metabólica em todos os nossos órgãos e sistemas. E por que a queda de T3 produz efeitos tão catastróficos no sistema cardiovascular? Porque é um dos sistemas que mais consome energia no nosso organismo. A célula cardíaca é uma voraz consumidora de energia. E aí, vocês imaginam, um ser humano ao longo da sua vida tem aproximadamente bilhões de vezes o coração vai bater. E cada vez que esse coração bate, né, um processo complexo de sístole e diástole, cada momento desse entre a sístole e a diástole é um consumo colossal de energia. E para que esse sistema funcione com perfeição, eu tenho que ter níveis ótimos de T3.
E aí, doutor Túlio, qual é o grande problema? Nós irmos buscar esses níveis ótimos de T3 no laboratório, através da coleta de sangue. O primeiro equívoco, o sangue, a corrente sanguínea de retorno venosa, não é o evento, não é o palco onde os eventos hormonais ocorrem. Os eventos hormonais ocorrem dentro do núcleo das células, uma distância abissal do núcleo de uma célula para a corrente venosa. Então, o que significa? Nem sempre os níveis de um dado hormônio que são testados no sangue vão expressar os níveis desse mesmo hormônio dentro do núcleo de uma célula. E qual é o evento mais comum? Aquele nível hormonal decair antes dentro das células, para só depois cair na corrente sanguínea. A maioria de nós pensa que é o contrário. O hormônio tem que cair primeiro no sangue para cair dentro de uma célula. Negativo. Então, a conclusão: nós não podemos depender apenas do laboratório para dar o diagnóstico de uma insuficiência hormonal. Esse diagnóstico tem que ser clínico. E o laboratório pode ou não confirmar essas manifestações clínicas. Dificilmente o indivíduo vai ter no laboratório o seu diagnóstico de insuficiência de T3. Por quê? Porque 80% das vezes em que uma pessoa tem queda de T3 dentro das células, ela também tem queda de cortisol. E no momento que ela tem queda de cortisol, o sistema central de controle da tireoide passa a ter uma aberração. Lá na hipófise, onde eu tenho um hormônio chamado TRH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Esse TRH vai estimular a hipófise para produzir TSH. E quando eu tenho deficiência de cortisol, eu tenho deficiência na atividade do receptor hipofisário de TRH. O que significa? Eu vou produzir uma baixa quantidade de TSH que não vai conseguir parametrizar a deficiência intracelular de T3 que eu tenho. Então, o diagnóstico de deficiência de T3 pelo laboratório não chega a 15% dos casos. Se eu ficar esperando um T3 livre cair, um TSH subir para identificar que uma pessoa tem deficiência de T3, eu vou estar errando em pelo menos 85% a 90% dos diagnósticos. Vou deixar esse indivíduo sair do meu consultório dizendo para ele que está tudo ok com os exames de laboratório, mas o paciente não está bem. O paciente vive cansado, o paciente não consegue perder peso, o paciente tem astenia, ele reporta que a queda de performance mental é notória, o colesterol é permanentemente elevado. O que esses elementos clínicos estão me dizendo? Que está faltando T3 dentro das células. E queda de T3 dentro da célula cardíaca é fatal. Por quê? Porque sem T3, essas células têm um retardo no pedido de socorro lá para o sistema imunológico, e os indivíduos com baixos níveis intracardiomiocitários de T3, eles tendem a produzir não só placas ateromatosas mais rapidamente, como tendem a produzir placas mais instáveis. Olha aí que perigo, Túlio. E você é um pesquisador, uma pessoa que pratica a cardiologia de vanguarda, você sabe muito bem que hoje a preocupação maior não é só o tamanho da obstrução, é principalmente a instabilidade desse ateroma. Um indivíduo com ateroma menor, ele pode ter muito mais risco de ter um desfecho fatal do que um indivíduo com ateroma maior, se esse ateroma menor é instável. E hoje uma das coisas que a gente está buscando muito dentro desse modelo de medicina são os marcadores que podem nos dar uma noção da estabilidade ou da instabilidade desse endotélio. Então são coisas muito importantes e as pessoas não podem sair dessa live aqui sem saber de tudo isso que nós estamos aqui compartilhando. Quer ouvir uma bizarrice aqui de Minas Gerais? Bora lá! O que eu faço com leite de vaca? De Minas Gerais não, pode ser uma retiraram das farmácias de manipulação o T3. Proibiram T3 das farmácias de manipulação. Pois é, né? Proibiram porque funciona. Assim como também proíbem o sol, né? O que é o protetor solar? O protetor solar é uma forma de proibir que o sol produza os seus efeitos. Eu me formei em medicina, Túlio, lá muito tempo atrás. Você talvez não fosse nem nascido ainda. E os meus professores naquela época me diziam: meu filho, por onde o sol entra, a doença sai. Hoje, um segmento da medicina diz assim para as pessoas: por onde o sol bater na sua pele, corra e põe um protetor que o sol dá câncer. Porra, o sol brilha há 4 bilhões de anos e descobriram agora que o sol é perigoso. Então, o sol é perigoso. Quem mais é perigoso? O colesterol é muito perigoso. Cuidado, ele é um bicho-papão que, se você não mantiver baixo até o fim da vida tomando um remédio, ele vai lhe matar do infarto.
e a maioria das pessoas infarta com colesterol normal. Esse é o lado mais patético dessa história. Quem mais faz mal? Quem mais dá medo? Quem mais é um monstro perigoso? Os hormônios. Não é? Os hormônios da câncer. Isso é uma coisa tão absurda, é tão absurdo que a maioria dos meus pacientes que me procuram hoje no paciente, o doutor Ítalo, assim, ó, sem brincadeira, vamos botar uns 40% dos meus pacientes, eles me procuram por causa de medo de colesterol. É impressionante. É impressionante. Eu concordo plenamente com você. O pessoal está perguntando aqui embaixo o que é ateroma instável. Deixa eu explicar rapidinho, só para vocês entenderem. O especialista vai explicar. É rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, gente, a ateroma é a placa de gordura, tá? A placa de gordura nada mais é do que eu gosto de fazer um link, o doutor, não sei se você já fez isso alguma vez, de mental você deve ter feito, mas você fala isso para os seus pacientes. Na verdade, existe uma doença que é o leak gut, né? O pessoal deve saber o que é a síndrome do intestino permeável, que ocorre essa fissura, né, do intestino para poder deixar passar alguma substância ruim ali. Eu faço um paralelo com o endotélio, que é justamente como se fosse um leak endotelial, né? A gente faz um leak, abre ali uma fenda, e aquela fenda ali é que deixa realmente passar. Então, a formação dessa placa de ateroma, gente, ocorre por causa dessa inflamação subclínica sistêmica crônica e que vai deixando essa lesão no endotélio vascular, que é aquele tapetinho que recobre todas as nossas artérias. Quando ocorre isso, o colesterol ele vai lá para poder fazer o papel dele de tentar modular aquela inflamação de alguma maneira. Só que quando está tudo muito desregulado, esse LDL pode ser oxidado, ele pode ser ingerido, ele pode ser fagocitado, participar dessa síntese da formação da placa de ateroma e formar a placa de ateroma. Quando ela é estável, ela tem uma capa de fibrina mais grossa. Então, ela tem uma capa que recobre ela, e essa capa ela é feita de fibrina, cálcio, alguns produtos ali, que fazem com que esse ateroma seja mais estável. Então, um ateroma estável, ele tem um corpo com baixa quantidade de produto oxidado ali dentro, de gordura oxidada ali dentro, e uma capa de fibrina mais espessa. Isso promove uma proteção a essa placa. E a placa instável, né, o ateroma instável, que o doutor Ítalo citou, é justamente o contrário. É quando ele tem um produto inflamatório muito grande, muita quantidade de LDL oxidado ali dentro, muito produto oxidado dentro dessa placa e uma capa muito fininha. E essa capa muito fininha, quando ela está exposta a esses produtos que causaram a formação dessa placa, ela corre o risco de romper. E o evento cardiovascular ocorre quando essa placa se rompe. Então, quando ocorre a fissura dessa capa, todo aquele conteúdo lipídico oxidado que estava ali dentro, ele é exposto para o nosso lúmen vascular, e isso que causa realmente aquele evento tromboembólico, a trombose final, a formação do coágulo, e que vai levar ao infarto ou ao AVC. Então, a placa instável seria essa placa com maior propensão à ruptura, por ter uma capa de fibrina mais fina, tá? Só para vocês entenderem isso daí. Doutorito, pergunta, vamos lá. Agora vamos para o masculino e para o feminino, só para eu ver aqui rapidinho. Faltam 20 minutinhos, senão não vai dar tempo da gente falar. Eu acho que é muito importante. Hoje eu peguei um paciente no meu consultório e ele falou um negócio que eu falei assim: eu vou até falar isso com o Ítalo hoje na live. Paciente jovem, 37 anos, ele tinha uma testosterona dentro de um padrão de normalidade, 435 e tudo. Ele, dentro da normalidade, entre aspas, mas com 37 anos, 435. E o que aconteceu? Ele passou num colega e o colega prescreveu para ele um chip de testosterona, né? Um meio de suplementar essa testosterona dele. Só que o argumento do colega para ele foi assim: não, eu vou te passar isso, porque ele queria ganhar massa muscular. Eu vou te passar isso para você poder ganhar massa muscular e isso ser um protetor cardiovascular para você. Ele vai fazer bem para você. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse tipo de prática médica, porque assim, as pessoas hoje em dia, e isso você deixa muito claro no teu curso online, por isso que eu faço questão de te perguntar isso, porque assim, não é fácil mexer com hormônio e as pessoas acham que é fácil. Muita gente me pergunta, fala, seu Túlio, você trabalha com modulação hormonal? Você faz modulação hormonal? Não, eu não faço, sabe por quê? Porque tem gente muito mais genial do que eu, que sabe fazer isso muito melhor do que eu, e que eu não preciso de me meter numa área onde eu tenho um conhecimento raso e superficial disso. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas um pouco assim, a testosterona realmente protege o endotélio vascular no homem? Ela é necessária a gente suplementar? É um bom negócio a gente trocar a testosterona endógena nossa por uma testosterona exógena? O que você pensa a respeito disso? Acho que é importante as pessoas ouvirem isso.
Olha, realmente é uma pergunta muito importante e denota exatamente, Túlio, aquilo que a gente falou no início. A intervenção hormonal, ela precisa respeitar a hierarquia. Onde é que está a produção de testosterona? Nos testículos, não é isso? Estou falando do homem. Onde é que estão os testículos? Lá embaixo, olha, no fim da cadeia. O que é que tem antes dos testículos? Tem pineal, tem hipotálamo, tem hipófise, tem tireoide, tem suprarrenal. É completamente inadmissível iniciar uma intervenção hormonal pelo fim. É como você tentar construir um prédio pela cobertura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse prédio aqui, a penthouse, né? A cobertura de 1.000 metros quadrados, com piscina aquecida e tudo mais. Mas peraí, e essa cobertura vai ficar sustentada em quê? No nada? Flutuando no espaço? Não. Eu tenho que construir primeiro um alicerce, depois o primeiro andar, o segundo, o terceiro, para chegar lá no final. As quedas gonadais masculinas e femininas são as últimas coisas que a gente intervém. E o porquê disso é muito simples, porque são os últimos hormônios que costumam cair. E aí vem primeiros defeitos diagnósticos. O indivíduo que está com 420 de testosterona é normal? Bom, é normal. Quando é que nós vamos encontrar a maioria dos homens produzindo normal de 420 com aproximadamente 67 anos de idade? Então, não é, primeiro problema, não é normal para um cara dessa idade aí, 30 e poucos anos, ele tem a testosterona de um cara com quase o dobro da idade dele. Primeiro problema. De onde é que está vindo esse declínio da testosterona? Esse declínio da testosterona provavelmente está vindo do desequilíbrio dos hormônios da base. 100% praticamente dos homens que produzem testosterona com menos de 700 nanogramas, quando a gente vai buscar melatonina, vai ver que esse cara dorme mal. Quando a gente vai buscar cortisol, vai ver que ele passa o dia inteiro tendo oscilações de energia e cansando. Quando a gente vai olhar para o T3, vai ver que ele tem sobrepeso ou já está naquele limítrofe, né? Está perdendo massa muscular, ganhando gordura. Para onde é que tudo isso aponta? Que os hormônios da base já estão em queda há muito tempo. Ao invés de eu olhar para a testosterona, eu tenho que olhar para a melatonina, tenho que olhar para o hormônio D, tenho que olhar para o cortisol, tenho que olhar para o T3. Depois que eu olho para tudo isso e corrijo o que estiver em declínio, depois é que eu vou olhar para a testosterona. Olhar como? Primeira coisa que a gente olha quando vai repor testosterona num homem. Os hormônios da base estão em equilíbrio? Ok. Fui aprovado nessa parte. Próxima etapa. Qual é o percentual de gordura desse homem? Segundo ponto. Qual é o nível atual de estradiol? Terceiro. Qual é o nível atual de testosterona? Por quê? Porque se um homem tem indicação de usar testosterona e eu não olho para o percentual de gordura e para o nível de estradiol, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar testosterona para esse cara e piorar todos os parâmetros de saúde dele. Por quê? Porque na hora que eu jogo testosterona para um cara que está gordinho ou para um cara que já está com nível de estradiol, que é o hormônio feminino, no limite superior, a testosterona vai sofrer a conversão de uma enzima que está lá no tecido gorduroso chamada aromatase, e essa aromatase transforma a testosterona em hormônio feminino. E o nível de hormônio feminino acima do fisiológico anula os efeitos metabólicos da testosterona. Ou seja, eu posso estar dando testosterona para esse homem e piorar todos os parâmetros de saúde dele. E o que, é que você acha que vai acontecer num cara que foi no médico, recebeu testosterona dessa maneira tresloucada, sem olhar para nada disso, o cara volta pior. Você acha que um indivíduo desse vai dar um depoimento positivo ou negativo a respeito de hormônios? Ele vai difamar até a última geração. Só, são um bando de maluco. Esses caras não sabem o que estão fazendo. Você imagina, primeiro, deu testosterona para um cara que estava com nível laboratorial totalmente normal. Isso aí já vai ser o primeiro pecado mortal, né? Depois, deu testosterona e o cara piorou em todos os aspectos clínicos. Mas piorou por quê? Piorou porque o profissional que passou isso aí se comportou da mesma forma de um macaco numa loja de louças. O cara não sabia o que estava fazendo. E é como você mesmo pontuou. Hormônio, Túlio, é um tiro de precisão. Imagina que eu tenho ali, a 100 metros de distância, um alvo. Mas o tiro, se acertar no alvo, não é suficiente. Eu tenho que buscar aquela coisinha pretinha lá no centro do alvo chamada mosca. Pois bem, o processo de reequilíbrio hormonal é um tiro de precisão que só tem uma maneira de dar certo: acertar na mosca. Todas as outras vão dar errado. Então vocês estão vendo que na prática do mundo real vai ser muito mais provável que este indivíduo tenha uma experiência negativa alguma vez ser abordado nessa parte hormonal do que uma experiência positiva. As chances de dar errado são muito maiores. Porque os hormônios são perigosos? Não. Porque perigoso foi a caneta de quem passou uma receita de hormônios sem saber o que estava fazendo. Essa é que é a grande realidade. O final dessa história, eu vou te contar o que aconteceu com o paciente.
Paciente 4 meses depois, ele estava com a testosterona em 68. 68. E com tudo desregulado. Encaminhei para o teu consultório, daqui a pouco ele deve chegar para você. Você que se vira agora com essa aí. Obrigado. Sou presente de amigo, hein? Muito Não, claro, mas olha, eu falo uma frase que eu falo, que eu aprendi com o Romário. A bola procura o craque. Então, deixa ela te procurar, porque tem que ser quem entenda isso aí. A questão toda é o seguinte, a outra dúvida, doutor Ítalo, isso eu recebo muita gente me questiona, e eu sei a resposta, porque você já falou isso várias vezes, mas eu quero que as pessoas escutem um pouco sobre isso também. Você falou rapidamente a respeito do papel, né, do estradiol, do estrogênio, como um protetor cardiovascular para a mulher fundamental. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu sei que tem muita mulher aqui, as mulheres, gente, quando elas entram na menopausa, elas perdem o efeito cardioprotetor do estrogênio. O estrogênio ele tem um efeito protetor fundamental a nível cardíaco e a nível endotelial. Ele também protege o endotélio vascular por múltiplas maneiras, inclusive por ação direta do estrogênio a nível endotelial. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde isso, e por conta dessa menopausa, o risco cardiovascular dela quase se iguala, ou às vezes até supera o dos homens no longo prazo. Verdade. Então, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de... porque na medicina convencional, quando que a mulher tem que fazer uma terapia de reposição hormonal? Quando ela tem algum sintoma, quando ela está, né, com alguma queixa, né, de menopausa, e a maioria pelo menos, não discute a indicação da TRH nessa mulher. Por quê, né? Isso aí eu vou explicar rapidamente, pessoal, só para o pessoal entender. Porque, gente, antigamente, lá no início dos anos 2000, foi feito um estudo muito mal conduzido, com uma coisa que falaram que era um hormônio, que nem hormônio era, que a gente não pode nem chamar aquilo de terapia de reposição hormonal. Era uma droga sintética que foi dada para as mulheres para poder fazer uma terapia de reposição hormonal, uma coisa que não é um hormônio, né? Que o corpo não identifica aquilo como um hormônio. E nesse estudo houve um aumento do risco cardiovascular, né? E isso ficou fadado, assim, tipo, faz terapia de reposição hormonal, aumenta o teu risco cardiovascular. Isso caiu por terra há muito tempo já, e eu queria que você explicasse para as mulheres que estão aqui um pouquinho a respeito de terapia de reposição hormonal, da importância, se existe ou não isso para proteger o sistema cardiovascular. E uma dúvida que sempre vem, doutor Ítalo, eu já passei da tal janela para poder fazer a minha terapia de reposição hormonal, eu já estou com 68 anos ou 70 anos, e eu não posso mais fazer a terapia de reposição hormonal porque os médicos falaram que eu não posso. Existe isso? Não existe? Explica um pouquinho, pessoal, a respeito disso, que eu acho que é bem importante. Então, do final para o começo, a única janela que impede o ser humano de fazer o processo de equilíbrio hormonal é a morte. Partindo do princípio que existe vida antes da morte, qualquer pessoa pode ser um candidato a beneficiar-se com a reposição hormonal. Agora, é claro que quando a faixa etária vai avançando, cronológica, o potencial de disfunções também aumenta, a quantidade de atividade de receptor diminui. Então, as pessoas mais idosas precisam entrar no programa de reequilíbrio hormonal seguindo diretrizes completamente diferentes, individualizadas para aquela situação peculiar. Mas a essência é: hormônios podem beneficiar seres humanos em qualquer época da vida. E a razão para isso é muito simples. Hormônios trabalham a favor da vida. Simples assim. Estudos prospectivos de longo prazo, né? Eu estou falando de acompanhar um grupo de pessoas durante 30 anos, 35 anos, mostra de maneira nítida tudo. As pessoas que vivem mais são as que têm níveis de hormônios mais elevados. E colesterol também mais elevado. Olha o paradigma. As pessoas que vivem menos são as que produzem menos hormônios. As pessoas que adoecem menos são as que têm hormônios em níveis mais elevados. As pessoas que adoecem mais são as pessoas que têm níveis hormonais mais baixos. Conclusão: hormônios trabalham a favor da vida. E nós não podemos ter medo de hormônio. Temos que ter medo do uso errado de hormônios. Isso pode ser tão perigoso quanto a falta de hormônios dentro do seu organismo. Agora, vamos fazer analogia. Menopausa é uma anarquia generalizada. Eu acho que um profissional da saúde olhar para uma mulher e dizer que menopausa é normal, ou ele tem coragem de mamar em onça, ou ele não tem conhecimento do que é menopausa. É uma bagunça generalizada. Eu só consigo conceber um termo para menopausa: anarquia. A mulher vai viver em um completo estado de anarquia durante toda a sua vida pós-menopausal. E é uma coisa que a gente tem que estar muito preocupado, porque a menopausa ocorre por volta dos 50 anos, mas as mulheres estão vivendo mais de um terço das suas vidas em um potencial estado de desequilíbrio hormonal.
mulher no Brasil vive em média 79, entre menopausa aos 50, o que é que nós estamos dizendo? Que ela vai passar mais ou menos 30 anos da vida dela num estado de completa anarquia. Então a gente pode aproveitar aqui, Túlio, e fazer analogia com o homem e com a mulher. O que eu vou falar do estradiol, que é o principal hormônio anabolizante no organismo da mulher, vale para a testosterona no homem, que é o principal anabolizante natural do organismo do homem. Olha como uma coisa é simples de entender. Vamos tirar o Medicaid. Estradiol controla em média 400 funções no organismo da mulher. Testosterona controla em média 280 funções no organismo do homem. O que é que vocês acham que acontece com o corpo quando esses hormônios caem e não são repostos? Claro, o corpo vira de ponta cabeça. Ele perde o comando, ele perde o maestro que rege essa orquestra. No momento em que o estradiol cai na mulher, menopausa, e a testosterona cai no homem, o que é que vai acontecer? O corpo entra num estado de crise metabólica generalizada. E a maneira que o corpo tem de lidar com a crise metabólica é aumentar a resistência à insulina. Então, o que é que o corpo faz? Caiu o estradiol, aumenta uma proteína chamada SHBG. Caiu testosterona, aumenta uma proteína chamada SHBG. Estradiol na mulher, testosterona no homem. Caiu, aumenta SHBG. Esse SHBG aumenta como uma maneira do corpo compensar essa queda desses hormônios vitais. Acontece que, quando SHBG atinge um nível suprafisiológico, eu começo a criar resistência à insulina. O corpo deixa de utilizar a glicose para o trabalho celular e passa a armazenar glicose dentro das células adiposas. E esse mecanismo, ó, caiu estradiol na mulher, caiu testosterona no homem, aumenta SHBG nos dois. Aumentou SHBG, eu aumento a resistência à insulina. Quando eu aumento a resistência à insulina, essa glicose deixa de entrar dentro das células e começa a se acumular na gordura. Só que na gordura, essa glicose sofre a ação do enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase, que transforma essa energia em gordura. E na medida que nós vamos expandindo essa gordura, o tecido gorduroso em expansão é rico no enzima chamada rico em enzimas pró-inflamatórias. Ou seja, quando a gente vai gerando mais gordura, vai gerando mais inflamação. Essa inflamação que é gerada pela queda hormonal causa disfunção endotelial. Esse endotélio disfuncional vai exigir reparo. Isso aumenta a produção de placas e isto acaba aumentando o risco cardiovascular. É por isso que homens com queda de testosterona e mulheres com queda de estradiol são excepcionalmente vulneráveis às doenças cardiovasculares, por causa desses mecanismos de inter-relação entre essas substâncias. O pessoal tem que entender isso, né, Ítalo? Assim, eu sempre bato nessa tecla aqui, cara, o tempo todo no meu Instagram, o tempo todo nas minhas consultas, porque, assim, é uma doença evitável. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não é uma doença assim, você está fadado a isso. Uma sentença, né? Não é uma sentença mesmo. Não é. E o quanto antes as pessoas enxergarem isso, elas conseguem agir. E nunca é tarde para agir também. É o que eu falo com todo mundo. Então, por exemplo, eu tive a sorte de entender isso e começar a mudar a minha vida precocemente, né? Eu, com 35 anos, tomei um susto, o Scott Calcium não estava zero. Eu já tinha uma base muito boa da cardiologia e consegui, graças a Deus, mudar muito o meu estilo de vida. Sou perfeito? Claro que não, né? Eu acho que é muito difícil da gente viver realmente dentro de uma perfeição de saúde, porque senão a gente teria que realmente botar até uma burca eletromagnética, assim, né? Para não deixar, por exemplo, a os efeitos da eletromagnetismo, dos campos magnéticos, né, poderem afetar a gente, igual, por exemplo, vai vir aí o 5G, a gente sabe que isso também vai trazer uma série de consequências para a saúde. Vai nos ferrar geral. Né? Então, assim, é muito difícil da gente imaginar como que a gente pode ser perfeito hoje em dia. Mas eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a nossa saúde de, pelo menos, assim, o que está diante de nós, fazermos da melhor maneira possível. Sim. Qual o problema, gente, de você pegar 10 horas da noite e programar para dormir na hora certa, de você fazer um ritual do sono, de você fazer uma higiene do sono, de você dormir bem, de você acordar bem, de você fazer um exercício físico, reservar um horário do seu dia para ter um treinamento físico adequado, para melhorar a sua composição corporal? Qual que é o problema de você planejar sua alimentação, né? O que você está colocando para dentro da tua boca, o alimento que está nutrindo a sua célula. Você não pode deixar jamais isso daqui ser uma coisa secundária, isso é a coisa mais primordial que tem.
É um autocuidado, é um amor próprio, é a coisa que você tem que fazer, né? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Ninguém, 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 ninguém. Você não pode, como você pode não pensar em cuidar da sua saúde mental, da sua sanidade mental, ter uma boa estrutura mental, um bom raciocínio, tranquilidade, clareza, meditar, né? Fazer algum tipo de trabalho onde você consiga ter um bom equilíbrio mental. Tudo isso, gente, influencia diretamente no sistema hormonal, que é o que o doutor Ítalo está falando desde o início da nossa live aqui. Então, assim, cuidar da sua saúde é cuidar da sua hormonologia, é cuidar da sua longevidade e, principalmente, cuidar da sua qualidade de vida também. Porque a sua ação hoje, seja lá quantos anos você tem, é o que vai refletir no teu envelhecimento. É o que vai refletir como que você vai estar com 80 anos, com 85 anos, com 95 anos. Você pode ser um idoso frágil, um idoso que não tem uma boa capacidade funcional, nem uma boa capacidade cognitiva, ou você pode fazer exatamente o contrário, se tornar um idoso com uma boa função cognitiva, uma boa capacidade funcional, e morrer de qualquer outra coisa que não seja evitável, né? Porque, infelizmente, a certeza que a gente tem, né, doutor Ito, é que todo mundo vai morrer um dia. Eu falo agora, sempre, viver é 100% fatal, né? Viver é 100% fatal. Mas que tal transformar o primeiro até o último dia em algo pleno, prazeroso, amplo, glorificante? Por que mediocrizar a vida? Por que morrer em vida? Não tem sentido. Então, Túlio, tudo isso que a gente está conversando aqui traz a um epílogo de reflexão. Eu defendo com veemência, e você conhece muito bem, como eu defendo com firmeza essa tese. A maior doença que nós temos a tratar é a ignorância. Não é o infarto, não é o AVC, não é o câncer, não é o diabetes. Eu sinto muito em ter que dizer isso para vocês de uma maneira tão crua, cortando a carne. Nós temos uma doença pandêmica, crônica, que precisa ser urgentemente tratada. Essa doença chama-se ignorância. Ela é causa e consequência de todas as doenças. Se nós tratássemos a ignorância, nós eliminaríamos, doutor Túlio Sperber, pelo menos 90% das doenças poderiam ser eliminadas tratando uma doença de base chamada ignorância. Então, esse é o grande desafio, fazer com que as pessoas trilhem um caminho da informação, busquem informação com qualidade, busquem profissionais como você, que estão comprometidos até a medula com o tratamento da saúde, e não apenas passar remédio. Passar remédio em algum momento pode ser necessário? Pode, e nós não estamos aqui para difamar os remédios, nós estamos aqui para falar mal da medicina curativa, ao contrário, enaltecê-la, mas apenas dizer que esperar de uma maneira passiva por uma doença que não deveria existir não é inteligente, e as pessoas não podem mais ficar nesse mundo pré-histórico, nesse mundo jurássico de dar remédio para baixar colesterol. Isso positivamente tem que modificar. Não é mais permissível. A gente tem um amigo em comum, que é o Dr. Vitor Sorrentino, que é um gênio também da medicina, né? E eu e o Vitor, a gente tem um curso online onde a gente fala sobre exatamente a base da saúde cardiovascular, como que é o processo da formação da doença. A gente fala muito sobre inflamação sistêmica crônica, a base da hipertensão, a base do diabetes, o que é uma hipercolesterolemia, como que agem os agentes tóxicos do ambiente. A gente fala tudo isso. E só para você ter uma ideia, durante a Black Friday, eu acho que a gente prorrogou essa promoção da Black Friday, acho que durante o mês de dezembro todo. A gente fez um valor promocional onde a gente abriu mão do nosso lucro para poder disseminar o conhecimento. Só que as pessoas preferem não adquirir o curso e gastar com besteira, sabe assim? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Ó, fica R$35 por mês durante um ano o curso. É uma coisa irrisória, um valor irrisório. Para ter um grau de conhecimento muito profundo sobre a doença que mais mata no Brasil e no mundo. As pessoas preferem comer um lanche do McLanche infeliz, igual você falou, do que adquirir um conhecimento desse. E aí é um ciclo que vai se perpetuando, vai se perpetuando, vai se perpetuando. Então, infelizmente, o conhecimento está aí. As pessoas, graças a Deus, hoje aqui a gente está com 500 pessoas interessadas no assunto, né? Então, assim, você vê que é um assunto que desperta o interesse das pessoas, as pessoas querem aprender, e eu queria que esse conhecimento fosse difundido da melhor maneira possível por profissionais como você, e que lutam, e você luta no Brasil já há anos e anos e anos para difundir isso. Tomou muita porrada, né, doutor Ito? Mas muita porrada. E eu estou surfando uma onda hoje muito mais tranquila do que a que você pegou. Eu estou pegando uma marolinha tua, você tomou porrada pra caramba, o Vitor tomou muita porrada, e eu estou pegando essa marola já graças a vocês. Então, muito obrigado por tudo que você fez
pela medicina no Brasil, tá? De verdade mesmo, você não faz ideia do quanto que é importante e do quanto que você foi importante há anos atrás. Obrigado por me ensinar muito sobre hormonologia e obrigado por você ter cedido esse tempo para ensinar para o pessoal aqui da maneira melhor possível sobre a importância da hormonologia no sistema cardiovascular. Obrigado de verdade. Uma honra, meu querido. Obrigado, que Deus lhe abençoe, continue iluminando sua mente, iluminando seu propósito e saber, nós estamos no caminho do bem, nós estamos defendendo a boa tese, nós estamos defendendo a vida, defendendo a saúde. Não há força superior no universo do que o bem. Parabéns, uma honra ter profissionais como você, poder chamar de colega, poder chamar de amigo. Estarei sempre ao seu dispor para o que der e vier. Somos soldados da mesma causa. Beijo no coração, fica com Deus. Ó, vou só fazer um merchan para o Ítalo. Quem é profissional de saúde está aqui na live. Doutor Ítalo tem um curso online que eu fiz sobre hormonologia básica. Não, você não vai sair aplicando e prescrevendo, mas você vai entender sobre a orquestra hormonal. Você vai entender o que você precisa entender para poder aplicar esse conhecimento na tua prática clínica, que para mim é imperdível o curso dele. E para mim, né, os leigos que estão aqui na live, www.saudenocoração.com.br é o curso meu e do Vitor, onde a gente fala sobre saúde cardiovascular para o público leigo, com linguajar para leigo, e que está na promoção da Black Friday ainda. Beleza? Obrigado a todo mundo. Obrigado, doutor Ítalo. Fica com Deus. Até a próxima, tchau. se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau.